Toda crise é um terreno fértil de oportunidade para o crescimento. Nós descobrimos durante esse processo da crise justamente os verdadeiros vencedores. Nós temos convicção e certeza de que homens e mulheres têm se posicionado nesses últimos dias. Nós temos a convicção que homens e mulheres têm se levantado nesses últimos dias com ousadia, com coragem, com autoridade da parte de Deus. Nós ministramos aqui algumas semanas atrás, pastora Daiane, um tema muito importante, quando nós falamos a respeito dos 4 tipos de pessoas que aparecem durante uma crise, pessoas que se revelam durante uma crise. E hoje eu quero mostrar para você algumas características de pessoas vencedoras, pessoas conquistadoras, pessoas que estão predispostas a alcançar resultados que talvez muitos não conseguem alcançar. Mas eu e você temos essa convicção, essa certeza, então por isso nós não iremos desfalecer. Por esse motivo nós iremos avançar, por esse motivo nós iremos, em nome de Jesus Cristo, aprender com essas lições como nós demonstrarmos ser vencedor durante essas crises que têm se instalado e têm se instalado de uma maneira tal. A crise não está apenas relativizada ao vírus ou à pandemia chamada Covid-19. Nós temos visto essa crise em todas as áreas, porque uma vez que atingiu toda a sociedade, todos os níveis da sociedade, os aspectos da sociedade são comprometidos, são colocados em jogo. Quando nós vemos isso, nós vemos a economia tendo problema, nós vemos também a política tendo problema, e agora por último nós estamos vendo o grande desafio da igreja, de vencer essa dificuldade que está se instalando, porque nos fizeram fechar as portas, e quando isso acontece, em nome de um bem, nós entendemos a necessidade de fazê-lo, mas nós acabamos percebendo que por algum motivo existe algum jogo de interesse por perto disso, existe algum jogo de interesse por trás disso, uma vez que nós somos formadores de opiniões, e eu tenho dito isso com todos os meus amigos pastores com os quais eu estou falando, nós somos formadores de opiniões, e como formadores de opiniões, nós somos uma ameaça para muitas pessoas, mas é sobre isso que eu vou falar, sobre vencer. Eu vou falar nesta noite, em nome de Jesus Cristo, sobre algumas características que faz de nós homens e mulheres vencedoras, que nos faz conquistar em áreas que outros nunca conseguiram conquistar. Mas eu quero, em nome de Jesus Cristo, nesta noite, refletindo e trazendo à memória o texto do apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo de número 8, Paulo deixa muito claro para esse grupo de irmãos hebreus que estão em Roma, e a igreja que ali está instalada e sofrendo de maneira tal. Esta igreja sofre por quê? Porque está sendo perseguida. Sofre por quê, pastor? Porque alguns pais ou filhos estão sendo colocados dentro da cova dos leões, alguns filhos estão sendo queimados diante dos olhos dos pais, e a Bíblia Sagrada diz que Paulo escreve uma carta, e para lhes confortar, Paulo diz: nós somos mais do que vencedores em todas estas coisas, por meio daquele que nos amou. Ele está dizendo: nós temos uma base certa, nós temos uma firmeza, nós temos uma certeza. E aí eu quero dizer para você, em nome de Jesus Cristo, você que está nos assistindo, você que está nos acompanhando através das redes sociais, eu quero que você compreenda isso em nome de Jesus Cristo. A tendência nossa durante as crises é realmente desfalecer, esmurecer, mas há uma palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida hoje, e a palavra de Deus é objetiva em todas essas coisas. Nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Esta é a palavra de incentivo do apóstolo Paulo para os nossos irmãos, mas é uma palavra de incentivo também para a minha vida e para a sua vida. E ele termina declarando: nada vai me separar do amor de Deus, nem a dor,
dor, nem a tristeza, nem a angústia, nem a altura, nem a profundidade, nem os anjos, nem demônio, nem morte, nem vida, nada vai me tirar da presença de Deus, porque ele compreendia que estar na presença de Deus era o motivo dele continuar alcançando resultados sobre a sua vida. Meu Deus, vou compartilhar com você algumas marcas de um vencedor. Primeira marca de um vencedor: ele tem a grandeza de vencer as suas limitações. Eu vou repetir: um vencedor tem a grandeza de vencer as suas limitações. Todos nós temos limitações. Todos nós temos desafios que precisamos vencer no dia a dia. Todos nós temos limitações que nos faz querer recuar diante de algumas batalhas. Mas eu quero dizer para você nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, aleluias, meu Deus, vencedores têm a capacidade de reconhecer as suas limitações. Você lembra de Moisés, quando Deus o chama lá no deserto, pastoreando ovelha? Olhe bem o que ele diz. Ele diz: Senhor, eu tenho limitações. Senhor, eu tenho limitações, eu sou um homem pesado de língua. E aí realmente Deus reconhece que Moisés está reconhecendo a sua limitação e diz: fique tranquilo, Moisés, porque é aí que eu quero operar. Eu quero operar naquilo que você não consegue fazer. Senhor, mas e quando eu chegar e o povo perguntar quem me enviou? Apenas diga que o eu sou o enviou a vós, e quando você disser isso, eles vão reconhecer que sou eu. Porque muitas das vezes nós precisamos reconhecer as nossas limitações para que Deus possa operar nas nossas limitações. O vencedor é aquele que reconhece quando nós temos obstáculos, quando nós temos desafios. Eu ensinei isso há alguns anos para a nossa igreja, e eu tenho ensinado muito isso. Eu trabalho muito em cima dessa tecla. Eu trabalho muito em cima desse desafio da transformação. O Senhor me deu um desafio muito grande alguns anos atrás. O Senhor falou comigo: filho, eu te escolhi para ser um treinador, para preparar vidas para ser vencedora. Você não sabe o desafio que é, mas eu tenho martelado muito em cima dessa tecla. Qualquer pessoa que queira viver uma transformação, ela tem que entender que existem 3 aspectos. O primeiro, o reconhecimento. Enquanto você não reconhece a sua situação, a sua miséria, enquanto você não reconhece a sua fraqueza, preste atenção nisso, você nunca vai conseguir sair para a transformação de Deus sobre a sua vida. Segundo passo é a aceitação, e o terceiro passo é a ação. Eu falo muito sobre esses 3 aspectos da transformação. Primeiro, reconhecimento. Segundo, aceitação. Tem pessoas que reconhecem a limitação da sua vida. Tem pessoas que reconhecem a limitação da sua vida, mas não aceitam o desafio da transformação da sua limitação. E outros até conseguem aceitar, mas não conseguem viver o terceiro aspecto da transformação, que é ação. Por isso que eu quero te dizer nesta noite, em nome de Jesus, um vencedor, ele tem a grandeza de vencer as suas limitações. Eu tenho limitações diárias na minha vida. Eu tenho limitações diariamente na minha vida. Eu tenho limitações na minha vida dia após dia. Mas eu quero dizer para você, em nome do Senhor Jesus Cristo, que eu todo dia eu saboto as minhas limitações. Eu tomei a decisão de sabotar as minhas limitações. Áreas que eu não tenho conhecimento, áreas que eu tenho dificuldade de vencer, o meu temperamento, o meu eu, o meu ego. Todo dia eu levanto dizendo: quem vai ganhar esta batalha hoje sou eu. E às vezes nós nos deixamos fracassar justamente porque as nossas limitações nos levam até um determinado lugar, mas quando nós chegamos lá, nós retornamos novamente, porque achamos um grande desafio vencer as nossas limitações. Quando Deus aparece a Gideão, o anjo do Senhor, ali é teofania, aparição de Deus. O anjo do Senhor se revela e diz: varão valoroso, o Senhor é contigo. Ele diz:
Onde é que estava o Senhor? O Deus que os nossos pais nos contou, os nossos antepassados, que atravessou o Mar Vermelho, que abriu o Jordão, que fez água brotar da rocha. Onde ele estava? O Senhor só dá uma olhada para Gideão e diz assim: vá nessa tua força. Mas quando Gideão reconhece a sua limitação era, além de mental, era física, psicológica e física. Porque primeiro era uma questão cultural, e eu tenho uma série de estudos voltados para essa área. Nós falamos justamente sobre isso, sobre sermos reféns de uma mentalidade. Nós estamos terminando de escrever um livro com esse título, Reféns de uma Mentalidade. Gideão era refém de uma mentalidade. A mentalidade judaica dizia, oriental, dizia: a família maior reina, a família maior governa, o irmão maior governa a família. Mas agora Gideão não é o maior, e quando o anjo do Senhor chega, diz para ele: você que eu quero. Você percebe que algumas vezes as nossas limitações não estão só no campo físico, estão no campo emocional. E quando Gideão diz: a minha família é a menor de Israel, eu sou o menor da minha casa, o Senhor diz: vai nesta tua força, porque o Senhor é contigo. Gideão se levanta e diz: então deixa eu fazer um desafio. Eu posso propor 3 desafios. Primeiro, eu vou trazer um novelo de lã. E a Bíblia diz que ele faz o primeiro desafio: chove no novelo e na terra não. E quando ele levanta no outro dia, está lá. Ele diz: eu vou fazer um segundo desafio. Não me extermine o Senhor da terra por causa da minha ignorância, mas eu preciso. Aí ele coloca novamente o novelo e diz: vai molhar a terra, o novelo vai permanecer seco. Novamente o Senhor o responde. Agora ele diz: eu vou buscar sacrifícios e vou colocar no altar para que o Senhor possa descer fogo do céu e queimar. A Bíblia Sagrada diz que quando Gideão prepara o altar, coloca o sacrifício, e ele está esperando o fogo descer do céu, a Bíblia diz que o Senhor manda fogo ao contrário, sobe das pedras. A Bíblia diz que queima todo o holocausto e quase que queima todas as pedras. Eu preste atenção: a primeira marca de um grande vencedor é vencer as suas limitações. Temos tantas limitações, isso é natural do ser humano, mas quando eu tomo a decisão de vencer a minha própria limitação, eu me torno vencedor. Vencedor não é quem conquistou muito dinheiro, vencedor não é quem tem uma grande empresa e muitos funcionários. Vencedor é aquele que consegue dominar a si mesmo. Eu postei essa semana na minha rede social uma mensagem dizendo: governe as suas emoções, ou então as suas emoções vai governar você. Preste atenção nisso, você precisa entender isso. Por mais que você seja usado por Deus, tenha a revelação de Deus, por mais que Deus tenha te dado dons espirituais, mas se você não consegue vencer as suas limitações pessoais, você pode ter todos os dons à sua disposição, mas não ter habilidade suficiente para usá-los da forma que Deus quer. É isso que Deus está pedindo de nós, é isso que Deus está querendo de nós. O primeiro obstáculo de Gideão teve que vencer foi o complexo de inferioridade. Eu sou menor. Moisés, eu sou pesado de língua. Cada um tinha uma dificuldade diferente, mas se achava incapaz para realizar a missão que Deus havia dado, só por causa da sua limitação. Mas Deus está dizendo para eles: não é vocês, sou eu. Quando Deus manda fogo sair de baixo e não de cima, como Gideão pediu, Deus está dizendo: não é do teu jeito, é do meu jeito que eu vou fazer. Você entendeu tudo errado, Gideão. Por isso você precisa entender: se levante, se posicione, se reposicione se for necessário outra vez, mas entenda uma coisa: as suas limitações não podem impedir aquilo que Deus tem para a sua vida. Vencedores se posiciona e se reposiciona quantas vezes forem necessárias. A primeira coisa que Gideão teve que vencer foi o complexo de inferioridade. Foi a autocomplacência: eu não dou conta, eu não posso, eu não tenho, é difícil para mim, ninguém me entende. São essas coisas que nós precisamos mudar na nossa vida cristã. Paulo está dizendo: gente, não é por causa da nossa dificuldade, é por causa de Cristo. Uau!
Eu fico apaixonado por isso aqui, quando Paulo escreve aos Romanos, o capítulo 8, e aí principalmente o verso 37, ele diz: em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Ele está dizendo, gente, não é porque nós somos bons, não é porque nós temos qualificações, não é porque temos habilidade, é porque nós temos um Deus que nos sustenta diante das crises e diante das adversidades, e diz para mim e para você: nós podemos vencer. Sensacional. Segunda marca de um vencedor, Filipenses capítulo 4, verso 3. Se você tem sua Bíblia perto, por favor, viaje comigo na palavra. Eu vou ensinar a Bíblia para você hoje e domingo no nosso culto aqui. Filipenses capítulo 4, verso de número 13. Paulo diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Antes ele explica para a igreja de Filipe. Antes ele está dando uma explicação. Ele está dizendo: eu não estou agradecendo a oferta que vocês me mandaram, porque eu tinha necessidade, porque eu aprendi a contentar-me com o que eu tenho. Ele está dizendo sobre aprendizado. Ele está falando sobre contentamento. E nós vamos lançar um desafio para a nossa igreja esse ano de 2020. Depois do meio do ano, nós vamos lançar o desafio do contentamento. Você vai entender o que Deus colocou no meu coração. Compartilhando algo com um pastor amigo meu, e ele falou sobre um jejum que estão fazendo, e Deus me deu uma estratégia. Eu vou compartilhar com vocês. Alguns anos atrás nós fizemos 21 dias de gratidão. Nós vamos fazer 21 dias de contentamento. Nós precisamos entender isso. Paulo está dizendo: eu aprendi a contentar-me com o que tenho. Contentamento é tudo na vida do cristão. Paulo não está dizendo que ele é vencedor porque ele tem muito. Ele está dizendo que é vencedor porque ele não está tendo mais nada, mas tem Cristo. Agora aos Filipenses ele está dizendo: gente, eu aprendi a lidar com tudo. Eu tenho dificuldades. Tem momento que tem fartura, mas tem momento que não tem mais nada, tem necessidade. A segunda marca de um vencedor é: um vencedor tem uma atitude mental positiva. Eu não estou falando sobre positivismo, eu estou falando sobre a palavra de Deus. Paulo um dia escreve ao Senhor, ora ao Senhor, e ele escreve aos Coríntios dizendo: orei 3 vezes ao Senhor por causa do espinho que tinha na carne. Olha que lindo isso aqui. Orei 3 vezes ao Senhor por causa do espinho que eu tinha na carne, mas o Senhor me respondeu. E quando o Senhor me respondeu, a resposta do Senhor foi: Paulo, o meu poder se aperfeiçoou na sua fraqueza. Que sensacional isso aqui. Aí Paulo diz: então respondeu ao Senhor: eu de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, porque quando penso que estou fraco, então estou forte. Atitude mental positiva. Pessoas positivas são pessoas que alcançam resultados. O contentamento está justamente, pastora Dani, ligado à nossa mentalidade positiva ou negativa. Porque tem gente que tem tudo e não está contente, então ele se torna um negativista ou um pessimista. Mas tem pessoas que com o pouco que tem, ele consegue viver tranquilo. Aí vem Tiago falando sobre ser um cristão e o que é ser um cristão. Tiago diz assim, olha que sensacional isso aqui. Tiago diz assim: se vocês tiverem o que cobrir, se vocês tiverem uma casa para entrar dentro e o que comer, estejam contentes. Estejam felizes. Tiago está dizendo: é o suficiente. Mas muitas vezes, diante dessas dificuldades, dessas crises, nós nos mantemos. Isso é perigoso. Nós nos mantemos pessimistas diante da situação. Está difícil porque disso, está difícil porque daquilo, está difícil porque eu não tenho isso. E Deus está dizendo: tudo que eu quero para a sua vida, tudo que eu quero para você, tudo que eu quero que você faça, é que você esteja contente com aquilo que eu estou te dando, com aquilo que eu estou fazendo na sua vida. É isso que Deus está dizendo para nós. Tenha uma atitude mental positiva, olha para as coisas de forma otimista. Porque se tem uma coisa que desagrada a Deus, preste atenção, eu estou falando sobre vencedores, você é um vencedor. Se tem uma coisa que desagrada a Deus, pastora Daiane, são pessoas pessimistas, porque pessoas pessimistas nunca conseguem ser gratas.
E quando Paulo está terminando de escrever para os irmãos de Tessalônica, no capítulo 5, verso 18, ele diz: em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus. Então, se esta é a vontade de Deus, o oposto disso é contra a vontade de Deus. Percebe que nós lemos alguns textos bíblicos e não interpretamos do jeito que precisa? Você precisa entender que todo texto tem o que é explícito e o que é implícito. O que está explícito nesse texto? Que nós, semos gratos, agradamos a Deus. E o que está implícito? Se nós formos ingratos, pessimistas, nós desagradamos ao Senhor. Você que ainda está assistindo aí comigo, em nome de Jesus, entenda isso aqui, por favor. Entenda isso aqui. Deus está dizendo para mim e para você nessa noite, segure até o final, que eu já vou terminar, domingo eu vou terminar essa mensagem. Se você quer ser mais do que vencedor em Cristo Jesus, você precisa demonstrar, através do seu comportamento, isso. A primeira marca de um vencedor, ele tem a grandeza de vencer as suas limitações. Primeiro, ele reconhece. Segundo, ele aceita. Terceiro, ele age. Segunda marca de um vencedor: o vencedor, ele tem uma atitude mental positiva. Ele pensa de forma positiva. Tem gente dando tudo quanto é nome para essa crise. Vai acabar, o anticristo está se revelando, e aí as pessoas compartilham isso como se fosse uma... Olhe para mim, para você entender, em nome de Jesus, o que eu vou dizer nesta noite. Em Cristo somos mais do que vencedores. Se é a revelação de Deus para um despertamento, somos mais que vencedores. Se é o anticristo que vai se revelar, nós somos mais do que vencedores. Eu sempre olho para toda e qualquer situação com um olhar positivo. Eu tive muita dificuldade de aprender isso. Até que um dia nós fundimos o motor de um carro que tínhamos dentro da reserva indígena, na BR-080, vindo de São José do Xingu para Matupá. Olha aqui para você entender. Aquele dia eu fiquei muito contrariado. Eu disse: Deus, eu estou fazendo a tua obra, estou dando o melhor de mim. Toda a minha família tem colocado tudo que nós somos e temos diante da tua presença. Passamos a noite dentro da mata. Quando amanheceu o dia, o Senhor me disse: filho, olha para o céu. E o sol estava regalado. O Senhor disse: olhe para a sua família. O Senhor me disse: dê graça na prova. E enquanto você estiver dando graça na prova, eu vou colocar o melhor na sua mão. Eu levantei, saí de dentro do carro, fui para fora do carro, estendi a mão para cima e disse: Satanás, se você pensava que tinha me vencido, você se enganou, porque eu em Cristo sou mais do que vencedor. Você não está compreendendo. Talvez você não esteja entendendo o que está passando. Talvez você não esteja entendendo o que está vivendo. Mas Deus está te moldando. Deus está te colocando na escola da experiência, para te ensinar sobre a obra dele, o reino dele, sobre o que ele quer para nós. Quando eu comecei a mudar a minha atitude mental e comecei a dar graça pelas coisas ruins, as coisas boas e as bênçãos de Deus começaram a chegar sobre a minha vida. O problema é esse: quando nos agrada, glória a Deus, aleluia, Deus é fiel, Deus está sendo fiel. Mas quando não nos agrada, quando não é de acordo com o que eu queria, a minha atitude mental é negativa. Deus não está me ouvindo, Deus não está falando mais comigo, Deus me esqueceu, não está adiantando nada todo o esforço que eu estou fazendo. Isso se chama atitude mental pessimista. E aí eu não estou falando para você de positivismo, não, estou falando para você de Bíblia. Se tem uma coisa que desagrada a Deus, é o nosso pessimismo. Porque dentro do fator pessimismo, nós deixamos de usar o que nós temos que usar com excelência: a gratidão. Aprenda a ser grato a Deus por tudo. Isso te faz um vencedor. Terceiro, preciso aqui partir para o encerramento desta palavra.
Você que está aí conosco, continue por mais alguns minutos, por favor. Eu quero orar contigo no final. Terceira marca de um vencedor. Meu Deus. 2 Timóteo capítulo de número 2. 2 Timóteo capítulo de número 2. O que eu vou falar aqui pode te assustar, mas é bíblico. 2 Timóteo capítulo de número 2. O Senhor me deu essa palavra para ministrar em Feliz Natal há quase 30 dias atrás, no culto de conexão. E eu guardei o rascunho dessa mensagem, e hoje, quando eu vinha para cá, o Espírito Santo falou comigo. Fale, filho, eu preciso falar com alguém. Então, por favor, ouça o que Deus tem para falar. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 14. Olha o que Paulo diz a Timóteo: continue a lembrar essas coisas a todos, advertindo-os solenemente diante de Deus, para que não se envolva em discussões acerca de palavras. Isso aqui é forte. Isso não traz proveito e serve apenas para perverter o ouvinte. Uau! Continue a lembrar essas coisas a todos, advertindo solenemente diante de Deus, para que não se envolvam em discussões acerca de palavra. Isso não traz proveito e serve apenas para perverter os ouvintes. Serve apenas para perverter os ouvintes. Lá em Lucas capítulo 7, eu já volto agorinha para nós entendermos isso aqui. Lucas capítulo 7, o verso de número 31. Capítulo 7, o verso de número 31. Olha o que diz, até o verso de número 35. Que posso, pois, comparar os homens dessa geração, prosseguiu Jesus, com que se parecem? São como crianças que ficam sentadas na praça e gritam umas às outras. Nós tocamos flauta, mas vocês não dançam. Cantamos um lamento, mas vocês não choram. Pois vejo João Batista que jejua e não bebe vinho, e vocês dizem, ele tem demônio. Vê o Filho do Homem comendo e bebendo, e vocês dizem, aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada por todos os seus discípulos. Uau! Olha o que Jesus está dizendo para aqui, para os amantes da lei, para os escribas e os fariseus. Preste atenção nisso aqui. Jesus está dizendo: vocês estão observando o comportamento de João Batista e os seus discípulos? Eles não estão nem aí com a aprovação da multidão. Eu vou falar. Terceira marca de um vencedor. Um vencedor não espera a aprovação de ninguém. O único comprometimento dele é com Deus. Porque se ele agrada a Deus, preste atenção nisso, em nome de Jesus Cristo, ele está cumprindo o maior de todos os mandamentos: amar ao Senhor acima de todas as coisas. Percebe que um vencedor é aquele que não está nem aí. O vencedor é aquele que diz se dane para a opinião alheia. Ele está preocupado com o que Deus pensa a respeito dele. Um dia alguém me perguntou: pastor, o pessoal fala que isso é muito duro na palavra. Não sou nada. É a palavra que é dura em si, eu só transmito ela. Mas o povo não gosta muito. Olha o que me disseram: você pode ser um dos maiores pregadores dessa geração. Essa foi a informação que um amigo, entre aspas, me deu. Porque você tem uma boa voz, você tem uma boa leitura, tem uma boa dicção, tem uma boa interpretação textual, mas precisa mudar o estilo de mensagem, porque senão você não estará entre os melhores. Olhe para mim para você entender, em nome de Jesus. Até hoje, a opinião dessa pessoa nunca mudou quem eu sou. Você precisa entender isso em nome de Jesus Cristo. Você não precisa da aprovação de todos. Um vencedor nunca espera a aprovação de todos. Paulo está dizendo para Timóteo: fique tranquilo,
Não entre em questões alheias, o que estão dizendo a respeito de você, o que estão deixando. Permanece naquilo que eu te ensinei. Uau! Não fica ouvindo todo mundo. Cuidado com a mídia, cuidado com a televisão. Eu estou parafraseando. Cuidado com as informações do Facebook, cuidado com as informações que você recebe do WhatsApp, cuidado com as informações do Instagram. Nós estamos vivendo isso, nós somos movidos pela opinião alheia. Nós estamos bem de manhã cedo, mas de tarde, quando a estatística aparece e o número de mortos aparece, nós nos esperamos outra vez. Eu quero dizer para você, em nome do Senhor Jesus Cristo, é o que Deus pensa a teu respeito que importa. É o que Deus disse para você que importa. O que Deus disse para você, na pessoa do seu filho Jesus: eu vou preparar lugar para vocês, esperem, porque na hora eu volto para buscar vocês. Entendam isso em nome de Jesus. Paulo está dizendo: não importa o que estão dizendo a respeito de mim. Lá os filipenses estão escrevendo para Paulo porque disso. Alguém está comentando dentro da cidade de Filipe: será que valeu a pena Paulo ter aberto a mão de tudo? Paulo abriu mão de tudo aquilo que ele era e que ele tinha para servir a Cristo, e agora ele está no corredor da morte. Aí Paulo diz: eu aprendi a lidar com tudo, gente. Para com isso. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Pessoas vencedoras são aquelas que estão alheias da opinião do outro. Ele sempre está preocupado com o que Deus pensa a respeito dele. Eu não quero saber o que alguém fala a meu respeito, o que alguém pensa sobre mim. O mais importante é o que Deus pensa sobre mim. Você lembra de Noé? Noé foi chamado para construir uma arca. Num tempo que não havia chuva, Noé anuncia um dilúvio e diz: a terra vai se encher de água. E o povo está dizendo: ficou louco, está velho, caduco, e agora, como não tem nada para fazer, inventou uma coisa aí. Mas durante 120 anos, dia após dia, lá está Noé, pregando madeira por madeira. E estão dizendo: enlouqueceu, ficou doido o homem. E Deus está dizendo: continua, continua. Olha aqui para mim, para você entender. Pessoas sábias são pessoas que ouvem as pessoas certas. Tem pessoas que Deus vai colocar na sua vida para te ajudar no seu processo de transformação. Mas muitas vezes nós temos dificuldade de ouvir aquilo que é engrandecedor, aquilo que é enobrecedor, aquilo que enobrece, para ouvirmos opiniões alheias. Vencedores são pessoas que não esperam a aprovação de todos. Ele sabe que é Deus que lhe aprova. Ele sabe que é Deus que confirma o seu propósito na sua vida. Se você está entendendo aí em casa, por favor, digite amém aí, comente, compartilhe. Eu vou encerrar. Capítulo 5, verso 29 de Atos dos Apóstolos. Eu ainda estou no 3º. Eu tenho mais 4 marcas de um vencedor para falar no domingo aqui. Verso 29 diz: Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer a Deus, antes a Deus do que aos homens. Preste atenção. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. É o que Deus pensa a seu respeito que importa. É o que a palavra de Deus fala. Pastor, como é que eu obedeço a Deus? Aí tem gente que já vai falar: eu obedeço a Deus e não aos homens. Alguns usam esse jargão, está na Bíblia. A Bíblia diz que é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Antes, ou seja, não é que eu tenha que deixar de obedecer a homens. Autoridades foram constituídas por Deus. É só você ler Romanos capítulo de número 13. Mas primeiro eu obedeço a Deus. Por isso que toda autoridade, se ela está na palavra, eu estou obedecendo a Deus. Por isso que toda autoridade constituída, se ela está baseada na palavra, eu estou obedecendo diretamente a Deus, através daquele que Deus colocou para exercer liderança. Eu vou falar isso aqui, não sei porquê, tem alguém que está aí online conosco que precisa ouvir. Em nome de Jesus,
Comece a ouvir as pessoas certas. Em nome de Jesus, comece a ouvir as pessoas corretas. Comece a ouvir pessoas que vão te engrandecer. Comece a ouvir pessoas que vão te fazer alcançar resultados. Comece a ouvir pessoas que vão fazer você chegar a resultados que você não alcançou antes.